Adão e Eva eram pessoas reais? Para muitas pessoas, o relato de Gênesis sobre Adão e Eva não passa de uma boa história. Membros das principais religiões cristãs já por muito tempo consideram que os relatos de Gênesis, como de Adão e Eva, são histórias simbólicas. Isso é o que diz uma carta para o editor da revista Time. Muitos eruditos, católicos, protestantes e judeus concordam com isso. Alegam que uma boa parte do relato de Gênesis não se harmoniza com a história ou com a ciência. Qual é a sua opinião? Acredita que Adão e Eva eram pessoas reais? Há alguma prova de que eles realmente existiram? Por outro lado, que implicações há em considerar o relato de Gênesis como apenas um mito? O relato de Gênesis é cientificamente correto? Primeiro, vejamos os elementos chaves do relato da criação do primeiro homem. A respeito de Adão, a Bíblia diz, em Gênesis 2:7, Jeová Deus passou a formar o homem do pó do solo e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem veio a ser uma alma vivente. Essa afirmação é cientificamente correta? O livro Nanomedicine diz que o corpo humano é composto de 41 elementos químicos. Esses elementos básicos, carbono, ferro, oxigênio e outros, estão presentes no pó do solo. Assim como diz Gênesis, os humanos foram realmente feitos do pó do solo. Como esses componentes sem vida se juntaram para formar um ser humano? Para ilustrar o enorme desafio, pense numa das máquinas mais complexas já projetadas, o ônibus espacial da NASA. Essa maravilha da tecnologia contém um impressionante número de 2,5 milhões de peças. As equipes de engenheiros demoraram anos para projetá-las e montá-la. Agora pense no corpo humano. Ele é formado por 7 octilhões de átomos, 100 trilhões de células, dezenas de órgãos e pelo menos 9 sistemas orgânicos principais. Como foi que essa máquina biológica, de surpreendente complexidade e estrutura fenomenal, veio a existir? Por mero acaso ou por projeto inteligente? Além disso, o que faz os humanos viver? De onde vem a centelha da vida? Os cientistas admitem que não sabem. Na verdade, eles nem mesmo concordam entre si sobre como definir a vida. Para aqueles que aceitam a ideia da existência de um Criador, a conclusão é óbvia. Naturalmente, a fonte da vida é Deus. Será que dá para acreditar no relato de Gênesis, que diz que Eva foi feita da costela de Adão, conforme Gênesis 2:21 ao 23? Antes de descartar esse relato como sendo mito ou fantasia, veja os seguintes fatos. Em janeiro de 2008, cientistas da Califórnia, Estados Unidos, criaram o primeiro embrião maduro humano clonado a partir de células adultas da pele. De fato, usando técnicas similares, os cientistas já clonaram pelo menos 20 animais. O mais famoso é a ovelha Dolly. Foi clonada em 1996 a partir de uma glândula mamária de uma ovelha adulta. Ainda não sabemos os resultados finais dessas experiências, mas o ponto importante é: se os humanos podem usar material biológico de um organismo para produzir outro do mesmo gênero, será que o Criador Todo-Poderoso não poderia criar um humano a partir de um material biológico pré-existente de outro humano? Um fato interessante é que os cirurgiões usam rotineiramente os ossos da costela em cirurgias de reconstrução por causa de sua capacidade de crescer novamente e se regenerar. As provas que a Bíblia dá. Algumas pessoas ficam surpresas de saber que Adão e Eva são mencionados repetidas vezes em toda a Bíblia. Como essas referências mostram que o relato de Gênesis é verdadeiro? Considere, por exemplo, as listas dos ancestrais judeus registradas no livro bíblico de 1 Crônicas, do capítulo 1 até o 9, e no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Essas genealogias bem detalhadas abrangem, respectivamente, 48 e 75 gerações. O livro de Lucas contém a genealogia de Jesus Cristo e crônicas a lista dos ancestrais reais e sacerdotais da nação de Israel. As duas listas incluem nomes de pessoas muito conhecidas como Salomão, Davi, Jacó, Isaac, Abraão, Noé e, por último, Adão. Todos os nomes das listas são de pessoas reais, e a pessoa real que está na origem das duas genealogias é Adão. Inclusive, em 1994, foi descoberto no norte de Israel, na região de Tel Dan, uma pedra de basalto que tinha a seguinte frase: Casa de Davi, rei de Israel. Beit Davi Melech Israel, no idioma hebraico. Essa frase é interessante porque antes se questionava os minimalistas, né, os arqueólogos que acreditam só se tiver um mínimo de prova,
eles ficaram frustrados quando descobriu-se essa pedra com o nome de Davi, mostrando que Davi, de fato, foi um personagem real e não um personagem da historinha da Bíblia fictício que ninguém tem prova, como diziam os arqueólogos minimalistas. A crítica caiu por terra porque, de fato, Avraham Viran e Yosef Nagev, arqueólogos israelenses, decifraram essa escrita como sendo realmente legítima e Davi passou a ser considerado personagem real, histórico. E Davi aparece nas genealogias que eu acabei de citar, de 1 Crônicas, capítulo 1 em diante, e também de Lucas, capítulo 3. E se, no caso, Davi é um personagem real, e muitos dali mencionados, podemos dizer que 53 personagens mencionados no chamado Velho Testamento são comprovadamente personagens reais, o que faz você acreditar que Adão, que aparece no início da genealogia, seja falso? Além disso, a Bíblia repetidamente ela apresenta Adão e Eva como pessoas reais e não como personagens fictícios. Por exemplo, em Atos 17:26 fala que Deus fez de um só homem toda a nação dos homens. Romanos 5:12 fala que por intermédio de um só homem, obviamente Adão, entrou o pecado no mundo e a morte por intermédio do pecado, e assim a morte reinou, diz Romanos 5:14, desde Adão até Moisés. 1 Coríntios 15:45, escrito pelo apóstolo Paulo, diz que o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 2,13 que Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Judas, versículo 14, diz que o sétimo homem na linhagem de Adão, Enoque, profetizou também a respeito das pessoas maldosas, dos ímpios. Portanto, a prova mais importante vem de Jesus Cristo, que ele falou em Adão e Eva. A testemunha mais confiável na Bíblia foi Jesus e ele falou em Adão e Eva. Ele confirmou que Adão e Eva existiram. Ao ser questionado a respeito do divórcio, Jesus respondeu tanto em Marcos capítulo 10, dos 6 ao 9, né, como outras passagens. Ele fala, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por essa razão deixará o homem seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Jesus disse em Marcos 10, dos 6 ao 9, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por esta razão deixará o homem seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, não separe o homem. Fecha aspas. Então, Jesus citou aqui Gênesis 2. Será que Jesus usaria uma história inventada para estabelecer um precedente legal irrevogável? Claro que não. Jesus citou Gênesis como um fato. O Novo Dicionário da Bíblia resume as evidências bíblicas com a seguinte conclusão, abre aspas, o Novo Testamento confirma a historicidade do relato dado nos primeiros capítulos do Gênesis. Em nítido contraste com isso, a Bíblia dá respostas satisfatórias às perguntas mais importantes na vida. De onde viemos? Qual o objetivo da vida? Por que existe tanta maldade e sofrimento no mundo? Será que a maldade vai acabar algum dia? E muitas outras. Além disso, a fé no resgate de Cristo nos dá a perspectiva de uma vida eterna em condições paradisíacas, como as que existiam no Éden, onde Deus colocou os primeiros humanos, Adão e Eva. Que perspectiva maravilhosa! O Salmo 37:29 fala mesmo que os justos, no futuro próximo, são os que possuirão a terra e viverão nela para sempre. Revelação 21:3 e 4, lá diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Percebeu? Isso vai acontecer porque em Atos 17:31 diz que Deus vai julgar a terra habitada com justiça. Ou seja, haverá uma limpeza, haverá uma intervenção divina. Deus eliminará os desafiadores da lei e vai começar pela religião falsa. Pessoas que fingem ou afirmam ser cristãos, ser de Deus, mas não são. O julgamento vai ser terrível. Então fique atento a todas essas informações acessando o site jw.org.